Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. A história de hoje você vai conhecer algumas lendas inspiradas em acontecimentos assustadoramente verdadeiros. Alguém provavelmente já te desafiou a repetir 3 vezes o nome da Maria Sangrenta na frente do espelho, ou contou a história assustadora de um homem sem rosto. As lendas urbanas são contos que parecem ter acontecido com alguém bem próximo, mas que sempre tem um desfecho horripilante. Se o caso é real ou não, você não vai querer pagar para ver, né? O segredo para essas histórias serem tão assustadoras é que elas parecem incríveis demais, sempre com elementos bem familiares ao dia a dia de quem as lê ou ouve. Mas agora vem a parte mais perturbadora. Muitos desses contos são sim inspirados em acontecimentos reais, com desfechos trágicos. A seguir vocês vão conhecer alguns deles. Candyman. No conto, uma entidade mata pessoas que invocam seu nome na frente do espelho. O que mais assusta é que a história tem sua origem em um episódio que aconteceu de verdade em Chicago, em 1987. Naquele ano, o jornal publicou uma matéria sobre Ruth McKay, uma mulher que vivia em um conjunto habitacional popular, exatamente como no conto, e que fez uma ligação desesperada para o serviço de emergência, insistindo que havia sido atacada no seu apartamento. Os socorristas a encontraram morta com tiros pelo corpo e a investigação concluiu que o assassino teria entrado no apartamento pela unidade vizinha, através de uma ligação entre os 2 espelhos no banheiro. O prédio foi construído com essa ligação internacionalmente, para facilitar o acesso de encanadores que precisassem investigar eventuais vazamentos. Essa estrutura se tornou um ponto de entrada comum para assaltantes, e no caso da Ruth, ao seu assassinato. Maria Sangrenta. A lenda de repetir o nome do Candyman na frente do espelho, na verdade, veio de outro mito urbano, a Maria Sangrenta. É uma história tão antiga que já recebeu diversas versões em relação ao que acontece quando você repete o nome dela. Em alguns casos, mulheres que fizessem o ritual deveriam ver o rosto do seu futuro marido no espelho ou talvez de uma caveira, caso ela estivesse destinada a morrer antes de se casar. O fato é que essa entidade assustadora é inspirada na rainha da Inglaterra, Mary I, a penúltima da dinastia Tudor. O reinado dela foi, entre muitas coisas, marcado por fome, doenças e também perseguições religiosas. Além disso, ela foi considerada uma rainha perversa, que matava suas vítimas com sadismo. Os palhaços que sequestram crianças. Uma lenda bem brasileira, mas que tem muita inspiração importada nos Estados Unidos. Há algumas décadas, estudantes de todo o país se assustavam com a história da gangue dos palhaços, que circulavam em uma Kombi azul. Eles ofereciam doces às crianças e as levavam no veículo, para nunca mais serem encontradas. Diz a lenda que eles vendiam os órgãos delas, mesclando-se a lenda do cara que acorda na banheira de gelo. Se você acompanha esse tipo de publicação, provavelmente já está acostumado com a história de um certo palhaço assustador. Pogo foi acusado de torturar e maltratar mais de 30 garotos. Sua história está no livro Retrato de um Assassino. O corpo debaixo da cama. Se você conhece essa história, provavelmente preste atenção extra sempre que se hospeda em um hotel, geralmente protagonizado por casais. Essa lenda urbana fala que pessoas que acordam ao meio da noite em hotéis com um cheiro estranho vindo do colchão ou debaixo da cama, a fonte do odor seria um cadáver que havia sido deixado ali e que muito provavelmente não morreu de causas naturais. Acontece que essa história destruidora de férias não é baseada em um episódio único, mas em dezenas de histórias já relatadas de hotéis que foram utilizadas para desovar corpos, tanto debaixo da cama como escondido dentro de colchão, como ocorreu em Atlantic City em 1999. Em um episódio ocorrido em 2010, hóspedes de um hotel
Em Mênfis, descobriram o corpo de um homem desaparecido sobre a cama. Para disfarçar o cheiro, o assassino havia enchido as telhas de amaciantes de roupa. Pelo menos outras 3 pessoas já tinham se hospedado naquele quarto antes que o corpo fosse descoberto. O homem sem rosto. Imagine a seguinte situação: você está andando sozinho à noite em uma rua residencial e começa a ouvir passos perto de você. De repente, você se depara com um homem com um rosto tão desfigurado que não dá para dizer exatamente o que há ali. Você foge apavorado e conta a todos as histórias do homem sem rosto. O homem em questão foi uma pessoa chamada Ray Robinson, que viveu em 1910 a 1985. Seu rosto ficou desfigurado após ele ter sido eletrocutado aos 8 anos de idade. Sabendo que sua aparência assustaria as pessoas, Ray preferiu fazer suas caminhadas à noite. Embora suas intenções tenham sido nobres, ele deve ter assustado bastante gente e deu origem a mais essa lenda urbana. A lenda do Homem Coelho. Essa história não é tão conhecida, mas nem por isso é menos assustadora. Um paciente que havia escapado de um hospital psiquiátrico estripava coelhos e os pendurava na parte inferior de uma ponte. Mais tarde, o mesmo homem havia se aperfeiçoado na sua técnica e fazia o mesmo com adolescentes. A origem desse conto possivelmente está na presença real de um homem insano no estado da Virgínia, nos anos 70. Naquela época, um casal relatou ter visto um homem vestido de branco e com orelhas de coelho, que começou a gritar com eles, dizendo que eles estavam em uma propriedade particular. Além disso, ele jogou uma machadinha contra o carro deles, quebrando o para-brisa. 2 semanas depois, um segurança disse ter visto um homem segurando uma machadinha em uma varanda. E por último, o falso policial. Você já deve ter ouvido recomendações quase que exageradas de pais e amigos sobre pessoas que se passam por policiais para aplicar golpes, como assaltos, sequestros e até mesmo assassinatos. A verdade é que o motivo de tanta preocupação tem bastante fundamento. No estado de Illinois e Geórgia, tem reforçado essa apreensão. Um serial killer famoso também já se utilizou desse artifício para atrair suas vítimas. Uma das moças que conseguiu escapar dele disse que ele se apresentou como policial Roseland, e no início ela até acreditou. Não demorou muito para que ela percebesse a farsa e conseguisse se escapar do assassino. Esse episódio está no livro Um Estranho ao Meu Lado. Pois é, pessoal, todas essas histórias aí são reais. Coisas que aconteceram de verdade, apesar de ser um pouco difícil de acreditar. E vocês, conhecem alguma história que seja real, que seria interessante ser contada aqui? Deixa aí nos comentários. Agora nosso vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.